Pronto. Então, vamos lá, gente. Então, hoje, o professor Divaldo, ele é professor da Universidade do Estado do Pará, está fazendo um pós-doutoramento aqui com a gente, tá? E ele vai, então, falar sobre SPSS. O professor Divaldo, trabalha com esse programa já há bastante tempo, então, acho que vai ser de grande valia para vocês. Tá? Vocês vão poder perguntar para ele o que vocês quiserem, ele tá vendo vocês ali, ó. Então, não sei como é que está o retorno do som, mas se levantar a mão, ele vai poder atender vocês. Eu sugiro que vocês fiquem perto dos grupos de trabalho, tá? Para a gente poder trabalhar mais ou menos no momento. Tudo bem? Muito obrigado, um grande abraço para vocês. Divaldo, a turma é tua. Manda um abraço. Ok, muito obrigado. Boa tarde a todos. Todos me escutam bem? Sim. O pessoal que está lá no fundão, não seria mais interessante aproximar um pouquinho mais ou não precisa? Não. E aí uma estratégia interessante seria realmente vocês se juntarem dentro dos grupos, porque na segunda parte nós vamos fazer uma atividade prática com os dados, e aí no grupo nós poderíamos ter um aproveitamento melhor da atividade, tá bem? Então, fiquem à vontade para intervir e interagir na aula, sempre que julgarem necessário, sem que seja necessário ficar esperando o final da aula para fazer perguntas, tá bom? Caso eu não escute vocês, aproximem um pouco mais do microfone aí, para que eu possa escutá-los melhor, porque eu estou vendo a minha apresentação agora, não estou mais vendo vocês, tá bom? Podemos começar? Sim, podemos. Beleza. Então, eu vou começar com vocês batendo um papo sobre alguns aspectos importantes, talvez vocês já tenham até passado por alguns desses tópicos, mas como nós vamos terminar essa primeira parte num processo que eu chamo de tomada de decisão estatística, se faz necessário nós abordarmos alguns aspectos teóricos para depois podermos avançar para essa parte mais prática. Então, a nossa disciplina, métodos estatísticos, né? O conteúdo que está sob minha responsabilidade é o uso de pacotes estatísticos freeware. Obviamente, nós vamos dar um pouco mais de atenção ao SPSS por dois motivos. O professor Stélio solicitou que vocês baixassem o pacote free na máquina de vocês aí, então já todos devem estar com esse pacote à disposição, e segundo, que é o pacote mais utilizado no universo científico. Então, eu gosto muito de um pacote chamado Biostat, que é da Universidade do Pará, do projeto Mamirauá, ele é todo em português, muito bom, mas eu, quando estive fazendo meu doutorado na Europa, ele não foi muito bem aceito, né, porque não é reconhecido internacionalmente. Então, por isso é necessário a gente buscar trabalhar dentro de pacotes que são mais reconhecidos e mais respeitados no ambiente científico internacional. Bem, uma coisa importante é falar um pouquinho, iniciar falando sobre os tipos de estatística, né? Nós temos na estatística dois ambientes ou dois vieses, que são a estatística descritiva e a estatística inferencial. A estatística descritiva, como o próprio nome diz, é um componente da estatística que tem como objetivo descrever as características de uma população ou de uma amostra. Através desse processo de descrição das características, o que se aborda, o que se trata, o que se expõe em termos de dados, nada mais é do que um resumo geral dos dados coletados no processo de coleta de dados da pesquisa de vocês. Então, isso se refere aos dados que são observados na coleta de dados e compreende a sua coleta, a sua tabulação, a sua representação, a sua análise, dentre outras questões.
tornando esses dados mais manejáveis para uma melhor compreensão e interpretação baseada na descrição geral das características da amostra. Recentemente, vocês tiveram uma aula com o professor Stélio, onde vocês trataram das medidas de tendência central e das medidas de dispersão. Então, vocês falaram, por exemplo, de média, mediana, moda, desvio padrão, erro padrão, variância, né, curtoses, uma série de elementos desses, que nada mais são do que medidas que visam a descrição das características de uma amostra. Então, por exemplo, se eu faço avaliação aqui na nossa turma da idade de vocês, eu tenho aí em torno de, vamos pensar, 15, 20 pessoas, para a gente trabalhar com valor cheio. Digamos que eu faça a anotação da idade de todos vocês, vou colocar na planilha do nosso programa e ele vai me dar a média e o desvio padrão, por exemplo. Então, ele vai me mostrar aonde cerca de 95% da nossa amostra se encontra em relação à média. Então, por exemplo, digamos que eu encontre uma média de 30 anos, mais ou menos 4. Quer dizer, vai entre menos 4 de 30, que dá 26, e mais 4 de 30, que dá 34. Então, entre 26 e 34, nós teríamos 95% da nossa amostra compreendida nesse intervalo etário. Isso é uma forma de resumir ou descrever uma das características da nossa amostra. Quer ver outra? Nós temos aqui alunos do gênero masculino e do gênero feminino. Eu poderia dizer que nós temos tantos por cento do gênero feminino e tantos por cento do gênero masculino, e poderia comparar a quantidade de homens e a quantidade de mulheres, já para entrar num outro componente, que é a inferência estatística. Alguma dúvida sobre a estatística descritiva? Alguma pergunta? Não. Não. Beleza. Importante dizer que todo o trabalho estatístico ele inicia sempre pela estatística descritiva. Ou seja, nós podemos ter um estudo estatístico descritivo e inferencial. Podemos ter um estudo estatístico apenas descritivo, mas não podemos ter um estudo estatístico apenas inferencial. Ou seja, sem caracterizar a nossa amostra, não há possibilidade de inferenciar estatisticamente. E a estatística inferencial, por sua vez, ela nos auxilia na conclusão de conjuntos maiores de dados quando se estuda apenas parte desses conjuntos. Por exemplo, você tem uma população de 1.000 pessoas, você não tem tempo nem recursos financeiros ou pessoais para coletar os dados dessas 1.000 unidades observacionais, e você vai fazer um estudo amostral. Você faz um teste para definir o tamanho amostral e chega à conclusão que você precisa de, digamos, 89 unidades observacionais. Então, você vai coletar os dados dessas 89 unidades observacionais e vai trabalhar esses dados de forma inferencial, entendendo que eles compreendem parte da nossa população de 1.000 unidades. Essa estatística inferencial ainda pretende inferir características de uma população a partir de dados obtidos de uma amostra, que é exatamente isso que eu acabei de dizer, e ela pode ser univariada, bivariada ou multivariada. Por exemplo, quando nós trabalharmos como uma única variável, eu citei ainda agora o exemplo da idade de vocês, se eu tiver a medida da média, o desvio padrão, as curvas, a simetria e curtose de uma única variável, a idade, eu estou falando de um estudo descritivo inferencial univariado. Por outro lado, se eu quiser fazer a relação entre a massa corporal e a estatura de vocês, eu estou trabalhando com duas variáveis.
E aí eu passo a ter um estudo descritivo inferencial bivariado. Vou trabalhar com duas variáveis que poderão estar relacionadas ou não entre si. E se eu fizer um estudo com múltiplas variáveis, ou seja, a partir de 3, mais de 2 variáveis, eu terei um estudo descritivo inferencial multivariado. Isso é uma coisa muito importante, porque a tomada de decisão na escolha do teste estatístico, ela passa pelo tipo de inferência que você quer fazer. Se você está trabalhando com 1, 2, 3, 5, 10 variáveis, só para vocês terem uma ideia, no meu estudo de doutorado, eu trabalhei com 134 variáveis. Portanto, um estudo descritivo, inferencial, multivariado. E eu tenho certeza que grande parte de vocês vai fazer esse estudo multivariado, relacionando ou correlacionando várias variáveis entre si, para tentar obter conclusões mais interessantes do ponto de vista da análise do estudo de vocês. Ok? Até aqui, estatística descritiva e inferencial? Professor, Oi? posso fazer uma pergunta? Pois não. Um exemplo, por favor, de análise multivariada, as três ou quatro variáveis de uma mesma análise. Tá, vamos lá. Eu vou tentar seguir esse exemplo que eu falei agora há pouco. Vamos pensar num estudo em que nós pretendamos verificar o efeito de um programa de exercício físico sobre o emagrecimento, por exemplo. Tá bem? Entre homens e mulheres. Então, vamos lá. Nisso que eu falei, nós temos uma variável, gênero, grupo masculino, grupo feminino, certo? Nós temos uma segunda variável, a massa corporal total deles, o peso. Ok? Nós temos uma terceira variável, o índice de massa corporal, a relação entre massa e estatura ao quadrado. Nós podemos ter uma quarta variável, que é o percentual de gordura. Entendeu? Aí podemos colocar tudo num gráfico só. Podemos colocar num gráfico só ou não. Quando a gente vai depender das unidades. Por exemplo, fica complicado nós colocarmos, por exemplo, a estatura no mesmo gráfico do percentual de gordura, onde você vai ter uma pessoa de 1,90 m, você vai colocar 190 centímetros, e ele vai aparecer lá com, digamos, a idade 20 anos. Então, fica no gráfico, fica muito desproporcional 20 para 190. Você entendeu a questão? Por isso que eu perguntei, na análise multivariada, tabelas ou gráficos que são desenhados ao mesmo tempo, ou é porque o estudo ele mede várias variáveis e aí é considerada a análise multivariada do estudo, da pesquisa, ou do gráfico, das relações entre as variáveis que a gente está aferindo, analisando? Entendi. No caso do que nós estamos falando aqui, o estudo ele é multivariado porque se analisará, se buscará inferenciar sobre a relação entre mais de duas variáveis. Mas isso não quer dizer que os dados das variáveis eles sejam apresentados no mesmo gráfico. Eu posso apresentar os dados, por exemplo, da estatura e da massa num gráfico, posso colocar os dados do IMC num outro gráfico, posso colocar a idade num outro gráfico. A distribuição das variáveis na forma de figuras e gráficos, ela vai depender muito mais das características dos dados do que da inferência ou da relação entre as variáveis. Tudo bem. Tá? Então, o que a gente precisa entender quando fala em estatística descritiva inferencial multivariada é quando nós vamos procurar estudar se essas mais de duas variáveis têm alguma relação entre elas, possíveis de comparação e análise. Tá?
Ok? Respondi a pergunta? Respondeu. Beleza, vamos em frente, então. Bem, nós estamos falando de uni, bi, multivariada. Então, nós estamos falando de uma variável. O que é uma variável? É tudo aquilo que varia. Esse é o conceito, ou a definição mais simples de variável. Por exemplo, gênero é uma variável? Sim, não varia. Gênero masculino, gênero feminino. A estatura não varia. Algumas pessoas têm 1,70 m, 1,60 m, 1,50 m, 1,40 m. A idade não varia. A cor da cadeira, né, das cadeiras numa sala de aula, não pode ter uma cadeira azul, uma vermelha, uma branca. Né? Então, tudo aquilo que varia é considerado uma variável e é, portanto, objeto de estudo estatístico. Então, é toda e qualquer característica que, observada dentro de uma unidade experimental, ela pode variar de um indivíduo para outro, podendo adotar qualquer valor, tanto quantitativo quanto qualitativo. O que seria uma variável quantitativa? São aquelas variáveis em que elas são representadas por valores numéricos, que expressam, portanto, quantidades. E essas variáveis quantitativas, elas podem ser tanto discretas quanto contínuas. O que seria uma variável quantitativa discreta? É quando somente determinados valores, como números inteiros, representam aquela variável. Por exemplo, se eu perguntar a idade de vocês, alguém vai me dizer 29 anos, 11 meses, 7 dias, 4 horas, 6 minutos e 2 segundos. Alguém vai me responder assim? Hein, gente? Estava perguntando de novo, professor. Eu estou falando sobre uma variável quantitativa discreta. Então, ela só pode ter valores inteiros. E uma cada decimal, né? Então, por exemplo, a idade, você vai dizer 25, 30, 36, 32, 29, ninguém vai dizer 29, 6 meses, tantos dias e tantas horas. Tá? Até pode, mas não é habitual. Então, a idade pode ser considerada, num estudo, uma variável quantitativa do tipo discreta. Perfeito. Tá bem? E contínua é aquela em que o valor ele obtém qualquer intervalo possível, ele tem fração. Né? Então, por exemplo, se eu te perguntar qual é o seu peso corporal, aí o sujeito vai dizer, eu tenho 73,72 quilogramas. Então, a massa, nesta análise, é uma variável quantitativa do tipo contínua. Entendido? Entenderam, pessoal? Sim. Beleza. E elas também podem ser as variáveis qualitativas, categóricas ou de atributos, que são aquelas variáveis que oferecem para nós, que nos fornecem dados de natureza não numérica. Então, por exemplo, elas podem ser do tipo nominal ou ordinal. Nominal é como o nome implica na variável. Então, por exemplo, ela pode ser binominal ou dicotômica, e ela pode ser polinominal ou politômica. Por exemplo, o gênero das pessoas, ele é uma variável quantitativa ou qualitativa? Qualitativa. Nominal ou ordinal? Nominal. Binominal ou polinominal? Bi. Nós temos o gênero masculino e o gênero feminino. Então, ela é uma variável qualitativa, nominal, do tipo binominal. Tá certo? E, por exemplo, quando a gente faz o estudo do percentual de gordura, só como variável de exemplo,
A Organização Mundial da Saúde, ela classifica o nosso IMC com as seguintes características, ou qualidades, ou categorias. Baixo peso, peso normal, sobrepeso, obesidade grau 1, obesidade grau 2 e obesidade grau 3. Esta é uma variável quantitativa ou qualitativa? É qualitativa ordinal. Não, porque eu não estou falando da ordem que elas classificam, eu estou falando do nome delas. Baixo peso, peso normal, sobrepeso, obesidade grau 1, 2 e 3. Entendeu? Qualitativa. Então, ela é qualitativa, nominal, polinominal ou politômica, porque ela tem mais de 2 categorias. Entendeu? E ordinal, o que seria? Seriam aquelas variáveis qualitativas nas quais é possível identificar uma categoria e um grau de intensidade, onde você ordena os resultados. Por exemplo, você faz uma pesquisa qualitativa e coloca lá perguntas sobre a percepção das pessoas sobre uma determinada situação. Aí você pergunta, qual a sua avaliação desta situação? Como excelente, bom, regular, fraco ou muito fraco? A pessoa marca o xizinho lá no bom. Ela está atribuindo uma ordem qualitativa para uma informação. Então, esta é uma variável qualitativa do tipo ordinal. Quando nós fazemos um estudo e caracterizamos, por exemplo, nos quartis, primeiro quartil, segundo quartil, terceiro quartil e quarto quartil, nós estamos estabelecendo 4 categorias ordenadas. A primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Variável qualitativa do tipo ordinal. Entenderam? Beleza. E as variáveis, elas podem ser classificadas de 4 maneiras. Elas podem ser classificadas pelo critério metodológico, onde é assim, elas são chamadas de independentes, dependentes ou intervenientes. Então, do ponto de vista metodológico, nós podemos chamar uma variável independente, que é aquela variável central do estudo, que não sofre interferência, né, mas é a variável central do estudo. Eu tenho que independe, por exemplo, do gênero, independe do grupo. Temos as variáveis dependentes, que são aquelas que nós estudamos de fato, que nós queremos ver o efeito do estudo sobre essas variáveis, elas dependem do gênero, da metodologia, do protocolo, do instrumento, da análise. Então, elas sofrem alterações dependentes do procedimento do nosso estudo. E as variáveis intervenientes são aquelas que, de alguma maneira, elas podem interferir no resultado do meu estudo. Por exemplo, se eu quero fazer um estudo sobre a obesidade, o efeito de um programa de exercício físico sobre a obesidade, quem é a minha variável independente? É o Oi, estão me ouvindo? O peso, não. Vou repetir, tá? Eu quero saber se um determinado programa de exercício físico ele é capaz de promover emagrecimento. Então, o estudo é sobre o emagrecimento decorrente de uma determinada metodologia de treinamento. O que vai variar aí? Não é o percentual de gordura? Sim. Então, ele é dependente. E o que é independente? É o método de treinamento, que ele vai ser comum para todas as pessoas. Entenderam?
E o que seria uma variável interveniente? Por exemplo, se eu não controlar a alimentação desses meus alunos, ela poderá ou não interferir nos meus resultados? Sim. Se eu não controlar, por exemplo, o número de sessões de treinamento mínimo para eles, isso não pode interferir no resultado do meu estudo? Então, eu acabei de citar duas variáveis que são consideradas intervenientes, né? E a gente precisa minimizar o máximo possível a presença de variáveis intervenientes nos nossos estudos, que elas podem atrapalhar o fechamento do estudo. Do ponto de vista teórico explicativo, nós podemos dizer que as nossas variáveis, elas são de estímulo, resposta e intermediárias. Gente, isso são só critérios, tá? Mas elas querem dizer praticamente a mesma coisa. Então, o metodológico é um critério, o teórico explicativo é outro critério, mas a classificação, você vai ver, o estímulo, no caso do exemplo que nós estamos dando, quem é? É o treinamento. A resposta qual é? O percentual de gordura. E as intermediárias, que eu citei como exemplo ainda agora? O número de sessões de treinamento e a alimentação paralela. Do ponto de vista da medição, a gente acabou de falar que as variáveis elas podem ser qualitativas ou quantitativas. Quantitativas discretas ou contínuas, qualitativas dicotômicas ou politômicas. E quanto ao controle, elas podem ser variáveis aleatórias ou variáveis controladas. Então, por exemplo, se eu controlar no meu estudo o tipo de alimentação, a dieta dos meus alunos, essa passa a ser uma variável controlada. Se eu não controlar, por exemplo, o número de sessões de treinamento, ela é uma variável aleatória. Entendido? Sim. Beleza. Isso tudo é importante lá no nosso projeto, lá na metodologia do nosso projeto de pesquisa. Bem, agora a gente vai entrar num campo que é o que vai nos levar para a prática. Daqui a pouco, que eu disse na introdução, que era a nossa tomada de decisão. Nós precisamos, nenhum de vocês precisa ser um estatístico, mas nós precisamos ter um conhecimento básico que nos permita escolher o melhor teste estatístico para o tipo de variável e o tipo de estudo que eu tenho. Ao mesmo tempo, eu preciso ter um mínimo de conhecimento sobre a tomada de decisão sobre os dados. Porque os pacotes estatísticos, eles são inteligentes até um certo ponto. Eu diria até que são meio burrinhos. Porque eles fazem tudo que você pede para eles. Se você pedir uma coisa errada, ele vai te responder errado. Então, nós temos que pedir para ele o teste correto para escolher os dados de maneira correta e poder fazer uma análise correta desses dados. Então, nós vamos entrar nesse componente agora. Bem, primeira coisa que se faz dentro da escolha do teste é definir um parâmetro que nós chamamos de normalidade. A normalidade ela está relacionada às características do conjunto de dados. Então, nós aplicamos um teste de normalidade. Esses testes servem para determinar se o conjunto de dados que nós temos das nossas variáveis, eles se modulam, se apresentam dentro de uma distribuição normal ou fora de uma distribuição normal. E isso vai fazer a primeira definição no funil. Você vai jogar os dados aqui em cima, ele vai cair num funil de duas bocas. Então, se os dados se apresentarem dentro de uma distribuição normal, e aí vocês vão lembrar lá atrás da curva de Gauss, que vocês aprenderam lá no ensino médio, aí os dados vão cair num lado do funil. E se os dados não se apresentarem dentro de uma distribuição normal, eles vão cair no outro lado do nosso funil. Ou seja, num tipo
ou outro de análise estatística. É uma das pressuposições dos testes estatísticos paramétricos. Então, ó, já dei a primeira dica aqui. Vocês parecem que vão ter aula sobre testes paramétricos e testes não paramétricos. Então, quando a gente fala de normalidade, nós estamos falando de testes paramétricos. Já foi a primeira dica. Se os meus dados apresentarem-se em distribuição normal, eu vou aplicar procedimentos estatísticos paramétricos. Se o valor do P desse teste de normalidade for menor ou igual ao nível de significância que nós determinamos para o nosso estudo, normalmente ele é de 5, P menor do que 5, nós aceitamos a hipótese nula e dizemos que a distribuição não é uma distribuição normal. Então, para que eu considere os meus dados dentro de uma distribuição normal, aplicando o teste de normalidade, o valor do P tem que dar maior do que 0,05. Porque se ele der menor, a distribuição não é normal. Se a distribuição normal, qual é a estatística que eu vou utilizar? Está bem aqui, ó, estatística paramétrica. E se a distribuição não for normal, eu vou estudar a estatística não paramétrica. Gente, só uma coisinha, tá? Não é dados normais e dados anormais. Distribuição normal ou anormal, tá? O termo anormal não existe. Ou a distribuição é normal, ou a distribuição é não normal. É fora da normalidade. Alguma pergunta sobre esse aspecto aqui? Não. Beleza. Aqui, mostrando para vocês os testes para análise da normalidade. Então, qual é o teste de normalidade que eu vou escolher? Eu preciso escolher baseado nessas características de aplicabilidade aqui, ó. Por exemplo, se eu tenho várias amostras com um número maior do que 10 sujeitos ou informações, eu posso escolher o teste de D'Agostino. Opa, perdão. Se eu tenho várias amostras e tenho um N maior do que 20, eu escolho o D'Agostino-Pearson. Se eu tenho uma única amostra, eu escolho o teste de Kolmogorov-Smirnov. Se eu tenho várias amostras, o teste de Lilliefors. Se eu tenho várias amostras com um N entre 2 e 51, eu uso o Shapiro-Wilk, e aí eu quero chamar a atenção de vocês, este é o principal teste de análise de normalidade utilizado nas ciências. Shapiro-Wilk. E eu ainda posso utilizar, quando eu vou fazer análise de desvios ou de quartis, eu posso utilizar os testes de valores extremos. Tá bom? Então, isso é uma informação muito importante que orienta na escolha do teste de normalidade que nós vamos aplicar. E aqui... Não, eu não trouxe um exemplo. Mas, assim, se o valor do P der maior do que 0,05, eu digo que a minha distribuição é uma distribuição normal. Se é uma distribuição normal, qual é a estatística que eu adoto? Estatística paramétrica, que aí está para vocês. A estatística paramétrica, elas decorrem de uma ferramenta estatística utilizada para análise de fatores populacionais, grandes amostras, né? Grandes populações, um número, um N amostral grande. Essa amostra ela deve atender a determinados requisitos, como tamanho, pois quanto maior seja o tamanho da amostra, mais preciso será o cálculo. Por isso que nós fazemos o teste preliminar para determinar o tamanho da nossa amostra. Que essa amostra tem que ser representativa nas características e no tamanho, para que tenha robustez os resultados do nosso estudo.
Os testes paramétricos, eles se baseiam na lei da distribuição da variável em estudo, exigem que as amostras tenham uma distribuição normal, especialmente se as dimensões delas forem pequenas, inferiores a 30 unidades observacionais, e nas amostras com dimensão superior a 30, a distribuição se aproxima da distribuição normal e também pode-se aplicar os testes de comparação, que são chamados testes T. São características importantes da estatística paramétrica. Aqui está o exemplo que eu pensei que não tinha colocado. Veja bem, eu quero saber se esses dados que eu criei aqui, esses dados não são reais, são dados fictícios, eu quero saber se eles estão distribuídos dentro de uma organização normal, de uma distribuição normal. Então, o meu H0, que é a minha hipótese nula, diz a distribuição da variável apresenta normalidade. E o H1, a distribuição da normalidade, não atende o pressuposto da normalidade. O nível de decisão é um alfa igual a 0,05. Significa dizer o quê? Que o resultado do teste, o P calculado para o meu teste de normalidade, e aqui eu escolhi o teste do Shapiro-Wilk, aquele que eu disse para vocês que é o mais comum, se o valor do P for menor do que esse alfa que aparece aí, 0,05, eu vou aceitar H0. Perdão, eu vou rejeitar H0 e aceitar H1. A minha distribuição ela não é normal. Mas se o valor do P for maior do que 0,05, eu aceito H0. Então, eu vou concluir que a minha distribuição é normal. Aí aqui eu coloquei várias medidas de massa corporal, de 15 pessoas, e aí eu apliquei o teste do Shapiro-Wilk nessas unidades observacionais, e aí eu venho para cá, vocês estão vendo aqui o P. Qual é o valor do P que aparece aí para vocês? 0,4157. Perfeito. Isso é maior ou menor do que 0,05? Maior. Se é maior, eu aceito H0. Se eu aceito H0, essa minha distribuição é normal. Se essa distribuição é normal, que tipo de estatística eu vou adotar para esses meus dados? Paramétrica. Paramétrica. Maravilha. Muito bom. Alguma dúvida? Não, né? E a estatística não paramétrica é aquela quando os dados não se distribuem de forma normal ou quando eles são qualitativos, categóricos, de atributo, de ordem, alguma coisa assim. Então, se refere a estatísticas que não possuem dados ou população com estruturas ou parâmetros característicos. Não necessitam da distribuição normal e também são indicados em amostras pequenas. São usados em amostras que não têm uma distribuição normal ou quando a amostra, apesar de ter uma dimensão superior a 30, você optar por conclusões mais conservadoras, e tem como desvantagem a perda da potência estatística, não se encontrando tantas diferenças entre os dados quanto elas existem. Então, há um risco maior, há uma perda da qualidade e da potência da informação estatística quando nós adotamos a estatística não paramétrica. Mas, se nossos dados não se apresentarem dentro de uma distribuição normal, esse é o caminho, é utilizar a estatística não paramétrica. Um resumo disso que eu acabei de falar aqui é, por exemplo, quanto ao tipo de distribuição. Elas podem, se for uma distribuição normal, eu vou utilizar a estatística paramétrica. Se for qualquer outro tipo de distribuição, não normal, categórica, qualitativa, ordenativa, eu vou utilizar a estatística não paramétrica. Quanto ao tipo de variância, se a variância for homogênea, eu uso estatística paramétrica. Se ela for não homogênea, a não paramétrica.
Quanto ao tipo de variáveis utilizados, se for uma variável de intervalo ou de rácio, eu uso paramétrica. Se for ordinal ou nominal, não paramétrica. Quanto à relação entre os dados, se a relação for de independência, eu uso paramétrica. Se ela for qualquer outro tipo de relação, eu tenho que usar não paramétrica. E quanto às medidas de localização central usadas, se eu utilizar a média, eu vou trabalhar com a estatística paramétrica. Se eu utilizar a mediana, com a estatística não paramétrica. Então, aqui nesse resumo, tem um quadro que nos orienta também na escolha do tipo de análise estatística a ser feita. Os principais, aqui sobre os testes paramétricos. Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais um. Não. Então, no teste paramétricos, o principal teste paramétrico que existe é o chamado teste T, que pode ser utilizado para uma única amostra, mas pode ser utilizado para duas amostras independentes ou para duas amostras relacionadas entre si. Por exemplo, o antes e o depois, o grupo A contra o grupo B. E ainda pode-se utilizar o chamado teste de análise de variância, que é a ANOVA, de 1 ou de 2 critérios, que ela faz o mesmo tipo de análise que o teste T faz, porém, ela faz essa análise quando nós temos mais de 2 variáveis ou mais de 2 grupos. Então, quando o teste T eu comparo só o antes com o depois, a ANOVA eu posso comparar o antes, o durante e o depois. Eu posso fazer a comparação do antes com o durante, do antes com o depois e do durante com o depois. Eu faço logo 3 análises de uma vez. E o teste T ele só me permite fazer uma análise, que é o antes com o depois, ou o grupo A contra o grupo B. Nos testes não paramétricos, os principais são, para amostras relacionadas, tem teste do sinal, teste de McNemer, teste Q de Cochrane, teste de Wilcoxon, que é o mais utilizado quando se busca comparação entre amostras relacionadas, o teste de Friedman. E quando esses testes são utilizados para amostras independentes, grupo 1 contra grupo 2, por exemplo, tem o Menno-Whitney, o Kruskal-Wallis, o Wald-Wolfitz, e o teste de Moses. E ainda existem outros testes, como o teste binomial, o teste de ajustamento do Q-quadrado, o teste de independência do Q-quadrado e o teste de Fisher. Então, aqui, eu estou colocando para vocês os caminhos para melhor tomada de decisão, né? Lá para o nosso projeto de pesquisa. Os elementos que são fundamentais para essa nossa tomada de decisão. Nós precisamos saber, em primeiro lugar, o número de amostras que nós vamos estudar, que pode ser 1, 2, independentes, 2 relacionadas, várias independentes, várias relacionadas. O número de variáveis, posso ter uma variável, 2 variáveis ou várias variáveis. E o tipo de dados, eu tenho dados categóricos, ordenativos ou numéricos. Baseado nesses 3 componentes que eu chamei de elementos para a escolha, eu trago para vocês uns quadros, que nós vamos passar bem por cima assim deles, mas para mostrar para vocês como que vocês vão poder fazer a escolha de vocês baseada nesses quadros aqui. Por exemplo, quanto ao número de amostras, quantas amostras eu posso ter? 1, 2 independentes, 2 relacionadas, ou várias amostras independentes, ou várias amostras relacionadas. Bem, primeiro aspecto quanto ao número de amostras. Para uma amostra, se eu tiver uma amostra, um grupo só, e estiver estudando uma única variável, eu preciso saber qual é o tipo de dado que eu tenho. É categórico? Eu posso utilizar o teste binomial ou o Q-quadrado de aderência. Se os dados forem ordenativos, eu posso utilizar Kolmogorov-Smirnov ou Q-quadrado de aderência. Enquanto que, se os dados forem numéricos, eu posso utilizar o teste T e o teste Z. Não dá para você pegar outro fora desse quadrado aqui, porque aí você vai pedir um teste errado para o pacote. Ele vai te dar a resposta e a tua análise vai ser inadequada.
Se eu tiver uma única amostra, mas eu estiver estudando duas variáveis, aí, de novo, se os dados forem categóricos, eu vou utilizar o teste coeficiente de contingência C. Se eles forem ordenativos, eu tenho duas opções: correlação de Kendall ou correlação de Spearman. E se eles forem numéricos, eu tenho ajustamento de curvas, correlação linear de Pearson ou regressão linear. E se eu tiver várias variáveis dentro de uma única amostra? Aí os dados forem numéricos, eu posso utilizar componente principal, correlação parcial ou regressão múltipla. Mas e se os dados forem categóricos? Olha a quantidade de testes que eu posso utilizar: binomial, exato de Fisher, Mann-Whitney, da mediana, do Q² ou teste G. E se os dados forem, por último, ordenativos, como Gorov, Mann-Whitney, teste da mediana, teste do Q² ou teste G. Isso sempre que eu tiver duas amostras independentes para uma única variável estudada. E se eu tiver duas amostras independentes, com uma variável ou com várias variáveis e os dados forem numéricos? Para uma variável, análise de variância de um critério ou teste T de student, ou teste Z. E se forem várias variáveis, o teste de Hotelling. Se eu tiver duas amostras relacionadas e uma única variável, os dados forem categóricos, teste Kappa, McNemar ou dos sinais. Se for uma variável para dados ordenativos, McNemar ou Wilcoxon. E se forem dados numéricos, T de student e análise de variância. Se eu tiver várias amostras independentes e estiver estudando uma única variável, se os dados forem categóricos ou ordenativos, olha aí, eu tenho 5 opções: Kruskal-Wallis, Q² de partição, Q² Manter-Hassel e Q² tendência. E se forem numéricos, é simplesmente análise de variância. Se eu tiver várias amostras independentes e várias variáveis, os dados forem categóricos, eu vou usar concordância de Kendall. Se os dados forem ordenativos, eu vou utilizar também concordância de Kendall. E se forem numéricos, eu tenho aí 5 opções: análise de variância de 2 critérios, análise de variância com replicação, distância euclidiana, distância Penrose-Mahalanobis e teste de Bartlett. Se eu tiver várias amostras relacionadas para uma variável e os dados forem categóricos ou ordenativos, teste de Cochrane ou de Friedman. Se esses dados também forem assim, mas para várias variáveis, também eu posso utilizar os mesmos 2 testes, Cochrane e Friedman. Então, voltando para cá, esses quadros, eles são bastante interessantes, porque vão guiar vocês na escolha, mas tudo parte, eu estou voltando aqui, para chamar a atenção do que nós precisamos compreender lá para o nosso projeto de pesquisa. Vamos lá, pensem aí na pesquisa de vocês. Quantas amostras vocês vão estudar? 1, 2, 3, 4, 5? Essas amostras são independentes ou são relacionadas? Então, esse é o primeiro ponto que se deve pensar. A partir dessa definição, nós já vamos orientar um caminho para a escolha de alguns testes. Quantas variáveis vocês vão estudar no estudo de vocês? 1, 2 ou várias variáveis? Definido isso, já nós entramos num outro caminho, num outro funil. E, por último, os dados que vocês vão utilizar são categóricos, ordenativos ou numéricos? Ou são numéricos e categóricos? Porque a gente tem estudos que são qualitativos e quantitativos ao mesmo tempo. Então, vendo isso, você joga nesses organogramas aqui, na forma de um funil invertido, e aí você vai chegar à conclusão
de qual é o melhor tipo de teste, ou o mais adequado tipo de teste para a sua análise estatística. Entenderam? Sim. Alguma pergunta? Não. Ok. Então, vamos falar de estatística inferencial. Estatística inferencial é aquela que vai nos permitir fazer uma tomada de decisão baseado em valores amostrais retirados de uma população, por exemplo, né? Então, numa estatística inferencial, é muito comum o uso das provas de significância ou significação estatística, provas de contraste ou de decisão. Essas provas, elas servem para determinar a existência de diferenças entre grupos, por exemplo, a dependência entre variáveis, o ajuste de distribuições observadas a distribuições teóricas e uma série de outras tomadas de decisão. Essas provas de significação estatística, elas têm como ponto de partida o estabelecimento de uma hipótese, que nós chamamos de hipótese estatística. Mas a hipótese estatística, ela deriva de um conhecimento científico, né? Ela deriva, portanto, de uma hipótese científica. Então, o que é a hipótese científica? São as sugestões de solução do nosso problema de estudo e que constituem uma tentativa inteligente, baseada na fundamentação teórica do nosso estudo, com a possibilidade da comprovação mediante a experiência. Então, por exemplo, se toda a literatura que você estuda para o teu projeto, ela mostra que o método X é mais eficaz do que o método Y e o método Z na melhoria da qualidade de vida, na saúde, na diminuição do estresse de uma pessoa, você tem condição de contestar isso só pelo seu conhecimento, pelo seu conhecimento comum? Não dá. Então, nós temos que basear a nossa hipótese científica no que os pesquisadores pensam sobre a análise que eu estou fazendo. Então, a minha hipótese científica, nessa abordagem que eu coloquei, é de que o método A, ele, baseado nos Souza, 2017, Lima, 2014, e nos autores que eu usei como fundamentação teórica, baseado neles, eu posso conceber como hipótese científica que o método A é mais eficaz do que os demais métodos na melhoria da qualidade de vida, do estresse, da saúde dos participantes do meu estudo. Tá? Isso é baseado na literatura. Mas a hipótese estatística, elas são proposições que são estabelecidas pelo pesquisador sobre os dados que constituem o passo geralmente implícito na metodologia que vai levar à análise de dados. Então, é a proposição que eu quero provar com os meus dados. Essa é a chamada hipótese estatística. As hipóteses estatísticas, elas são somente de dois tipos. A hipótese nula, que nós chamamos de H0, e a hipótese alternativa, que nós chamamos de H1. No mesmo estudo, nós podemos ter mais de um H0 e mais de um H1. Por outro lado, nós podemos concentrar tudo que for de negação no H0 e tudo que for de afirmação, nós concentrarmos no H1, em vez de falar H01, H02, H03, H1A, H1B, H1C, nós podemos concentrar tudo dentro de uma mesma H0, uma mesma H1. O que é H0, a hipótese nula? É a hipótese que diz que a diferença é estatisticamente nula, ou seja, não há diferença estatística. Ela é sempre uma relação matemática de igualdade. É a primeira que se formula, é a hipótese que se testa,
e é aquela que estabelece a ausência de diferença entre os parâmetros testados. Por outro lado, H1, que é a hipótese alternativa, fica claro para nós que ela é o quê? Uma alternativa para quando H0 não for aceita. Então, se H0 diz que é nula, H1 diz que existe, que ocorre diferença, correlação, ajuste entre as variáveis. Então, a hipótese alternativa, H1, ela fala que as diferenças elas não podem ser explicadas de maneira casual. Elas são estatisticamente explicadas e estatisticamente significativas. Como eu disse ainda há pouco, ela sempre vai contradizer H0. Se H0 diz não existe, H1 diz existe. Se H0 diz não há, H1 diz há. E assim, uma contrapondo à outra. H0 nega e H1 confirma. Geralmente é aquilo que o pesquisador pretende confirmar. Então, por exemplo, eu quero provar que uma determinada metodologia de trabalho é mais eficaz do que a outra. Aí o que eu vou colocar? Eu vou colocar na minha hipótese alternativa que há diferença na eficácia entre os métodos de tratamento propostos. Eu não posso dizer em que direção está a diferença. Eu não posso dizer o método A é melhor que o método B, porque isso cria um viés científico. Mas eu posso dizer que um vai ser diferente do outro, que há diferença. Enquanto H0 estava escrito lá, não há diferença na eficácia entre os métodos de tratamento propostos na pesquisa. Alguma pergunta sobre hipótese científica e as duas hipóteses estatísticas? Hein, pessoal? Maior ou igual a 005. Tal valor rejeita a hipótese nula, compreendeu a pergunta? Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês agora. Tá bom? Está conseguindo escutar, professor? Eu escutei só o finalzinho. Repete para mim, por favor. A relação Cortou. do valor P com essas duas hipóteses, né? A nula e a alternativa. Por exemplo, a depender do valor de P, você consegue rejeitar tal hipótese. Compreendeu? Exatamente. É o valor de P calculado que vai definir se eu aceito ou rejeito H0 e se rejeitando H0 eu aceito obrigatoriamente H1. É isso que a gente vai ver em alguns exemplos. Tá bom? Mas é isso mesmo, a análise ela vai ser feita sobre o valor do P calculado. Tá bom? Respondi a pergunta? Beleza. Então, eu preciso que vocês, em grupo, nos grupos de vocês agora, comecem a trabalhar na formulação de uma situação-problema aqui. Eu vou trazer um problema, dos quais eu já vou colocar os dados aqui, que é para que a gente possa manipular esses dados juntos, tá? Então, as etapas do teste de hipótese. Nós precisamos seguir essas 6 etapas que vocês estão vendo aí. Primeira coisa que nós temos que saber qual é o nosso problema, para depois entrar no teste de hipótese, tá bem? Então, vamos criar um probleminha aqui? Anotem aí o nosso problema de pesquisa, nosso problema de um estudo que eu vou hipotetizar aqui agora. Vamos lá. Nosso problema vai ser o seguinte: um treinamento de força com elástico em idosos institucionalizados é capaz de promover adaptações na força e na autonomia funcional dos idosos? Anotaram aí?
Hein, pessoal? Anotaram? Alô, pessoal? Será que eu caí? Sim, professor. Tem que falar mais alto. Sim, anotado, professor. Beleza, tá. É porque vocês estão um pouquinho longe do microfone, eu não consigo escutar bem vocês. Bem, então nós, de posse de um problema de pesquisa, nós vamos agora formular o nosso H0. O que é mesmo H0, hein? Hipótese nula. Isso. A hipótese nula é uma hipótese de negação, correto? Correto. Baseado no meu problema, qual seria a minha hipótese nula para esse estudo? Que dois testes diferentes, dois testes de força teriam uma resposta igual em relação à autonomia e força dos idosos. Não. Não? Alguém tem alguma outra ideia de como ficaria nosso H0? Ou então que não promove. Se o treinamento vai ser eficaz ou não para essa proposição, para adaptação da Eficaz ou não no H0? O que não promove alteração na força. A metodologia de treinamento proposta não é capaz de provocar adaptações na força e na autonomia funcional do grupo estudado. Essa é a hipótese nula. Essa é a hipótese nula, né? A gente vai melhorando a escrita à medida que a gente vai amadurecendo cientificamente, tá? Mas nós estamos falando do quê? Nós não queremos saber o efeito de uma metodologia. Então, na H0, nós temos que negar que essa metodologia é eficaz. Então, eu vou colocar a metodologia proposta não é capaz de provocar adaptações na força e na autonomia funcional dos idosos estudados. Pronto, essa seria a minha H0. Sempre vai ser de acordo com a metodologia. Oi? Sempre vai ser de acordo com a metodologia, não é isso? Isso aqui é parte da metodologia, isso vai estar na nossa metodologia lá. Né? E a metodologia ela está fundamentada no quê? No problema que nós temos para resolver. Por isso que antes de falar no H0, eu criei um problema, não foi? Aí a gente vai descrever na metodologia tudo isso aqui. E aí, como ficaria o meu H1? E o treinamento de força altera a autonomia e a... Que o método de treinamento proposto é capaz de provocar adaptações, tanto na força quanto na autonomia funcional dos idosos estudados. Perfeito. Pode Então, repetir essa parte? cortou, não ouvi. Pode repetir, por favor, essa última. Posso. Então, H1 ficaria a metodologia de treinamento proposta é capaz de provocar adaptações, tanto na força quanto na autonomia funcional dos idosos estudados. Sempre uma vai ser contrária à outra, não é isso? Sempre H0 diz não e H1 diz sim. Exatamente, elas se contrapõem, porque quando eu rejeito uma, eu aceito a outra que é contrária. Exatamente isso. Certo? Até aqui? Podemos avançar aqui para a terceira etapa? Professor, Oi. posso fazer só uma pergunta em relação ao P? Pode fazer até mais de uma, mas a gente ainda não chegou no P. Falou de P, dando menor do que 0,05. Deixa eu explicar sobre o P ainda. Nula, está correta essa afirmação. Eu ainda não cheguei no P. Ah, Tá? É a próxima etapa. tá. Tá? Então, guarda a tua pergunta para ver se ela precisa ser feita, tá? Então, vamos lá. Terceira etapa, nós precisamos definir o nível de significância do nosso estudo. Se nós queremos trabalhar com 90% de certeza, 95% de certeza, 99% de certeza, 80% de certeza, é lógico que quanto mais alto for o grau de certeza, melhor é a qualidade da minha investigação, correto? Está claro isso para todos?
Se eu te disser, eu tenho 99% de certeza, não é melhor do que eu ter 90%? Então, nós precisamos definir, e a definição do nível de significância, ela passa muito pela área de pesquisa que você está adotando. Dentro das ciências sociais e das ciências da saúde, é muito comum utilizar um nível de significância de 0,05, que equivale a você ter 95% de certeza e precisão. Mas, por exemplo, quando nós estudamos fármacos, métodos de tratamento que colocam em risco a saúde de uma pessoa, a vacina que nós tão rapidamente aprovamos recentemente, será que 95% basta? Será que se eu em 100 morrerem 5, tá bom? Claro que não tá bom. Então, talvez 5% nesse tipo de estudo não seja adequado. E aí a gente vai trabalhar com 1%, que é 99% de chance e de certeza. Tá? Mas nesse nosso estudo aqui, 95% de precisão está espetacular. Então, nós vamos colocar aí no nosso terceiro item um nível de significância de P menor do que 0,05. Agora sim, o colega aí ainda está em dúvida, quer fazer a pergunta sobre o P ou serviu a explicação agora? Então, se eu tenho P, o resultado de P, menor do que 0,05, nessa situação, eu rejeito a hipótese nula. Essa afirmação é... Calma, você está com pressa, nós estamos preparando o nosso projeto ainda. Ainda não fizemos o teste. Nós estamos calcular, depois nós vamos identificar o valor do P e aí sim tirar a nossa conclusão. Entendeu? Tudo bem. Nós estamos na fase do planejamento e não da análise ainda. Daqui a pouco, quando nós tivermos os dados em mãos e fizermos análise, você vai saber identificar se você vai aceitar H0 ou aceitar H1. Como é o seu nome? Eu estou falando sem saber quem é. Fábio. Não ouvi. Fábio. Fábio? Fábio. Fábio. Entendeu, Fábio? Tudo bem. Fábio, então entenda, nessa fase desse slide que vocês estão vendo aí, nós estamos numa fase de planejamento da nossa pesquisa e não de tomada de decisão ainda. A tomada de decisão ela só pode ser feita depois que nós tivermos os dados. E aí sim nós vamos ter a resposta para o que você me perguntou. E se o valor do P for maior ou menor do que 0,5, o que eu faço? Primeiro nós precisamos estabelecer o plano de trabalho, para depois analisar os dados. Tá bom? Essa tua resposta vem quando os dados estiverem analisados, daqui a pouquinho aqui. Vamos seguir aqui, então. A próxima etapa é, de posse dos dados e do teste estatístico adequado, que nós escolhemos baseado em toda aquela estrutura que eu mostrei ainda agora para vocês, nós vamos calcular o valor e vamos obter um valor de P. Esse P pode ser uni ou bicaudal. O que é isso? O resultado ele pode ser tanto para mais quanto para menos. Por exemplo, se eu fizer um estudo longitudinal da idade da gente, pode ser aumentar e diminuir a nossa idade? Não. Então, esse é um estudo unicaudal ou bicaudal? Pode andar só para um lado ou para os dois lados? Só para um lado. Só para um lado. Agora, por exemplo, se eu fizer um estudo sobre a nossa massa corporal, ela pode aumentar e pode diminuir? Pode. Então, o valor de P teria que ser bicaudal para os dois lados. Então, isso é uma coisa importante que a gente vai precisar definir daqui a pouco.
E, por último, nós vamos tomar a nossa conclusão. E essa conclusão vai ser baseada em quê, Fábio? Na relação entre o P, que eu calculei, e o H0 e o H1. É a minha tomada de decisão. Entendeu, Fábio? E os demais? Anotaram aí essas nossas 6 etapas? Temos, na realidade, 7, né? Nós colocamos primeiro o problema, depois nós colocamos H0, H1, o nível de alfa, nível de significância, e agora nós vamos calcular o teste, identificar o P e tirar as nossas conclusões. Certo? Isso aqui é só uma informação sobre o nível de significância, né? É o nível de erro que você está disposto a assumir, 95% de certeza e 5% de erro. Como eu falei, em ciências sociais, a gente costuma utilizar 5%, 1%. O grau de significância é, por outro lado, o P, que é a probabilidade de erro ao rejeitar a hipótese nula. Quanto menor for o valor do P calculado, maior é a probabilidade da hipótese nula ser falsa. Por exemplo, se eu tivesse um P, esse que aparece aí, 0,03, nesse nosso estudo, seria maior ou menor do que 0,05? Menor. Se é menor, eu aceito ou rejeito H0? Aceito. Rejeito. Rejeito H0. Lembra que nós colocamos no nosso nível de significância lá, P menor do que 0,05? Então, se o valor do P que nós calculamos foi menor do que 0,05, eu jogo fora o meu H0. Se eu jogo fora o H0, sobrou quem? Hipótese alternativa. Sobrou o H1, a minha hipótese alternativa. Tá? É isso que essa decisão que nós vamos tomar daqui a pouquinho. E só para fechar essa parte inicial aqui, eu mostro para vocês algumas séries de pacotes estatísticos que podem ser utilizados por vocês nos seus estudos. Tem o SAS, o Stata, o JAMOV, o Biostat, o SPSS da IBM, que é o que nós vamos utilizar agora. Tem o GPower, então, e tem muitos outros, tá bom? Agora, por exemplo, a gente já tem o SPSS em português, então já não é mais um grande problema, mas até recentemente ele vinha só em inglês. Mas o Biostat, por exemplo, ele é todo em português. Eu vou passar para vocês o link para vocês baixarem o Biostat aí, ficarem brincando com ele a hora que vocês tiverem um tempinho. Fevereiro eu vou estar por aí, aqueles que precisarem de ajuda, só me procurar. Tá bom? Então, aqui tem um monte de software, de pacote estatístico que pode ser utilizado por vocês. Então, essa primeira parte a gente encerra aqui. Pergunto a vocês, temos alguma dúvida aí que precise ser tirada agora? Que agora a gente vai para uma prática. Podemos seguir, então? Podemos. Sim, professor, podemos. Então, vamos embora.